A gente está com esse tema tão importante, tão pertinente, principalmente diante do que a gente tem visto, diante do que a gente tem vivido na nossa sociedade. E a gente poder conhecer mais de um Deus que reina é um privilégio, é um presente. E a gente se sente ao mesmo tempo profundamente desafiado, porque Deus tem falado coisas maravilhosas e a gente tem esse privilégio de poder transmitir à igreja aquilo que Deus tem colocado no coração da gente. Nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de tanta inquietação, onde tanta gente está ansiosa, exatamente porque está experimentando a precariedade da condição humana, a fragilidade de todos os sistemas, a possibilidade de falha de tudo que é colocado como aquilo que deveria colocar ordem na vida da gente. Então a gente vê espalhado pelo mundo inteiro, e não é diferente na nossa nação, a instabilidade em termos políticos, todas as incertezas em termos políticos, em termos econômicos, em termos jurídicos, em termos ambientais. A gente vê catástrofe acontecendo, a gente vê explosões, coloquemos assim, em Brasília, e ao menor sinal de fagulha, ao menor sinal de perigo, parece que essa inquietação toma conta do coração, e um boato, uma notícia, que talvez para os mais antigos vão lembrar agora de que Tapacurá estourou, todo mundo corre. E quem viveu o dia de ontem vai lembrar comigo, vai ter greve de combustível, greve dos caminhoneiros, todo mundo corre para o posto, porque a gente está experimentando a falibilidade de todos os projetos humanos de poder. A gente está sentindo na pele o que é incerteza, o que é insegurança, o que é instabilidade. E a grande pergunta é, por que tanta gente se sente assim? Aliás, eu vou arriscar dizer, porque a maioria de nós, ou a grande maioria de nós, se sente assim. E eu vou começar a responder para os irmãos de partida, que é porque a nossa fé está no lugar errado. Nós temos empregado a nossa fé no lugar errado, e isso tem sido uma fonte quase que incessante de ansiedades, de insônias, de preocupação, de angústia, de desalento, de sensação de desamparo, costumeira, cotidiana, diária na vida de cada um de nós. E quem é que consegue viver assim? A gente precisa recorrer a alguma coisa. E nessa época surgem propostas e propostas de várias frentes políticas, cada um arrogando para si a pecha de ser o Messias, de ser aquele escolhido, de ser aquele que vai colocar a solução para tudo, através desse ou daquele meio. Emprega-se das mais diversas formas, os mais diversos recursos, e as pessoas dizem assim, se eu me mudar, eu vou sair do Brasil. Mas se isso acontecer, e a gente vai alimentando sonhos, e sonhos de segurança, porque o coração da gente não consegue viver a incerteza e a insegurança para sempre. A gente está começando esse mês, o chamado Setembro Amarelo, que é o mês onde se fala muito de suicídio. E interessantemente, tragicamente, a gente tem experimentado ver que esse suicídio cresce e muito entre adolescentes e jovens. Gente que está aí entre 17 e 29 anos, que não consegue organizar a mente e a cabeça em torno de todas as pressões, das angústias, porque é informado logo cedo que a vida é difícil e as pressões são diversas, são grandes, é muita incerteza.
O que é que a gente precisa, meus irmãos? A gente precisa voltar ao texto bíblico, para que esse texto bíblico mostre para a gente um Deus que reina, um Deus que governa. E o que é que isso significa para a gente? Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 45. Sei que o nosso tempo é um pouco curto, mas a gente vai ler esse capítulo inteiro. E enquanto os irmãos abrem, esse capítulo, ele começava um desfecho de biografia da vida de José. E ele tem muito para ensinar para a gente. Livro de Gênesis, capítulo 45. Eu peço para os irmãos ficarem atentos à leitura, porque aqui e ali eu vou pedir para que os irmãos me auxiliem na leitura. Então diz assim a palavra de Deus: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Ele grita: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Por favor, leia comigo o versículo 7. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Lê comigo o versículo 15, por favor. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazem isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também fazer isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim.
José lhes deu os carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, leia comigo por favor esse trechinho: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Essa leitura é linda, é maravilhosa, e a gente vai agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra tão bonita, tão prazerosa de ser lida, tão magnífica, Pai, em tantos ensinamentos. Faz, Pai, no nosso coração algo diferente aqui nessa noite, Deus. No nome de Jesus, Pai. Faz com que a gente saia daqui diferente, Deus, para que a gente compreenda melhor a Tua palavra, o Teu desejo, os Teus projetos, os Teus planos para a Tua amada igreja, Senhor, para o coração de cada um de nós que somos servos Teus, Deus, somos pequeninos, Pai, a gente é gente muito miúda, Deus, na Tua presença. A gente não tem sabedoria, Pai, a gente não tem conhecimento, Pai, mas o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Pai, faz fluir a Tua palavra, Pai. E que essa palavra faça toda a diferença em nós, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. E o desafio da gente, meus irmãos, nessa noite, é que a gente desfaça todas as confusões que existem no coração humano, que tem uma fé no lugar errado. E que a gente coloque, que a gente aponte para o lugar certo, onde a nossa fé deve estar, que é a realidade inegável de que Deus governa as nações. O que é preciso para a gente saber, para que a nossa fé fique no lugar certo? O que é que foi necessário a José? Suficiente a José. E da mesma forma é suficiente para cada um de nós, para que a nossa fé esteja no lugar certo, e assim a gente consiga compreender projeto de Deus, palavra de Deus, e o nosso coração aquiete, e a gente, assim como José, tenha consciência de que fazemos parte do plano e do projeto de Deus. Isso faz todo sentido para cada um de nós, isso fazia todo sentido para José, porque José até então vivia no Egito, e ele vivia nessa terra que era extremamente poderosa, e ele vivia e corria o risco todos os dias, rotineiramente, de ter a sua fé deslocada, colocada ou plantada no lugar errado. Tendo sido estabelecido no Egito, ele via tudo o que o Egito tinha para oferecer, e tudo que as pessoas do Egito viviam como aquilo que deveria alimentar a crença, a credibilidade, a fé, a sensação de bem-estar, de sossego para a alma. E o Egito, ele trazia muitas sensações, e deixa eu dizer logo, e falsas sensações de certeza para a alma. Isso porque o Egito, ele tinha uma figura que era tida como infalível, a figura de Faraó. Faraó, ele era essa representação divina, ele era essa conexão entre o ser mais divino, os elevados, as divindades, e eram muitos.
Mas Faraó era principalmente essa conexão entre o Deus do Nilo e o povo. Faraó era essa figura que garantia a fartura, a boa administração, justiça, a equidade. E ele era infalível. Não sei se alguns dos irmãos já viram alguma figura de um faraó segurando 2 objetos com uma coroa. Aquela coroa que simbolizava a unificação do Egito. E essas 2 figuras que simbolizavam a infalibilidade do faraó. Aquele que falava em nome dos deuses. Faraó, ele era uma figura tão divinizada que as pessoas não podiam olhar para ele no rosto enquanto ele estivesse sentado no trono. Enquanto ele segurava esses objetos de poder, as pessoas não podiam olhar ele nos olhos. Era um privilégio, era uma honra se o faraó permitisse que alguém, quem quer que seja, beijasse os pés dele. Ninguém podia estar na presença do faraó sem que esse autorizasse. E as pessoas vinham à presença de faraó, mas faraó ele não ia à presença das pessoas, porque ele era o ser divino. E José ele passa um monte de tempo no Egito, 13 anos, vendo essa figura grandiosa, vendo muitas estátuas de pessoas que adoravam outros faraós, assistindo gente que dizia que o faraó ele caminhava para o outro mundo, ou deveria caminhar para outro mundo, seguindo de uma procissão de pessoas que se sentiam honradas, inclusive, de serem enterradas vivas, ou de serem mortas no momento do funeral, para acompanhar o seu soberano no outro mundo. Porque Faraó era esse Deus. E diga-se de passagem, o Egito era um grande império. Então todas as certezas apontavam para que a figura de Faraó fosse essa figura infalível, inerrante, indubitavelmente a conexão entre os céus, entre os deuses e a terra. Ninguém duvidava disso. E por outro lado tinha o Nilo. O ano egípcio girava em torno do Nilo. Não existiam 4 estações, e sim 3 estações, e todas elas diziam respeito ao Nilo. A cheia, a secante do Nilo, e a plantação e colheita. O calendário, a economia girava em torno do Nilo. E o mundo, enquanto respirava incertezas e fome, o Nilo permanecia soberano. E o Nilo era um Deus. E o faraó é que fazia essa conexão. Então, Faraó e o Nilo garantiam a riqueza. E as pessoas colocavam toda a fé, todo o seu louvor, toda a adoração para isso. A medicina da época era considerada avançadíssima. Já naqueles tempos se havia notícia de anestesia local, de anestesia geral, de cirurgias no crânio. Claro que havia muita superstição. Existem dados que dizem que para enxaqueca como a que eu tenho, não nesse exato momento, graças a Deus, se deveria amarrar um crocodilo de barro na cabeça e encher a boca de erva. Eu acho que isso não funciona não, nunca testei. Mas as pessoas acreditavam nisso. Elas colocavam toda a fé nessas coisas. As pessoas acreditavam nas suas divindades, acreditavam em tudo isso, colocavam a fé. E deixa eu dizer para os irmãos, as pessoas viviam muito bem, viu? Até hoje tem pirâmide ou não tem? A engenharia era avançadíssima, a arquitetura avançadíssima, não é? A economia era muito forte. Pessoas de outras nações circunvizinhas afluíam para o Egito. Então tudo fazia crer,
todas as certezas, toda a fé das pessoas estavam centradas na firmeza daquela nação. Só que nada dura para sempre. E em alguns momentos, não era tão frequente como nas outras nações, o Egito se abalava. E eu tomei o cuidado de trazer para os irmãos uma tradução de um hieróglifo feito pela doutora Bárbara Bell, da Universidade de Harvard. E ela relata, e a gente não tem a exatidão bíblica, porque é inerrante só a Bíblia, que isso aconteceu durante o período de José, mas narra com exatidão o que acontecia no Egito quando o Nilo falhava, e o que acontecia no coração de Faraó, por exemplo, quando o Nilo falhava. Diz assim, essa que é chamada a pedra da fome, porque está escrito numa pedra: estou muito preocupado com os que estão no palácio. Meu coração está pesaroso, porque há 7 anos o Nilo não sobe. Há poucos frutos no campo, faltam ervas e todos os comestíveis. Cada homem furta seu vizinho, as crianças choram, os moços fogem da terra. O coração dos velhos está abatido, seus membros inválidos ficam sentados no chão. A gente da corte não sabe o que aconselhar. Os depósitos de víveres foram abertos, mas tudo o que se encontra ali foi consumido. Porque Faraó sonha e porque ele fica com o coração em pânico, é por isso. Porque quando a economia se abala, o líder da nação se abala. Quando a economia se abala, as pessoas se abalam. Como eu falei para os irmãos, a gente não sabe com exatidão que isso aconteceu no tempo de José, que isso foram os 7 anos que Deus disse a José que iria acontecer. Mas a gente tem aqui uma prova do que acontecia no Egito, com o coração de cada pessoa, das diversas faixas de idade, das diversas camadas sociais, quando a economia se abalava, a política se abalava, as pessoas choravam, as crianças se desalentavam, não havia felicidade, havia uma sensação de desconforto tremenda. Só que no meio disso tudo aí, existe um homem, um rapaz, que tinha experimentado do pior do Egito, que tinha vivido o pior do Egito, 13 anos, entre escravidão e prisão. Mas que mesmo nesses 13 anos ele não se abalou. A gente não vê, e a história de José começa no capítulo 37 de Gênesis, mas a gente não vê em canto nenhum, em momento nenhum, nem quando ele era adolescente, foi vendido pelos irmãos no capítulo 37, quando ele era hostilizado pelos irmãos ainda na terra do pai, quando ele vivia num lar cheio de confusão, cheio de briga, cheio de disputas. A gente não vê José maldizer, murmurar, nem resmungar. A gente não vê quando ele é vendido pelos irmãos a preço de banana, porque o preço que José foi vendido, um escravo, nas condições dele, valia pelo menos o dobro do preço. E a gente vê que José, ele foi mal vendido, porque queriam se livrar nu e humilhado. A gente não vê José murmurar no capítulo 39, quando ele é tornado escravo. E mesmo gozando de determinados privilégios na liderança da casa de Potifar, ele é assediado pela esposa de Potifar. E ele é injustiçado. E ele sai da condição de escravo agora para detento. Para viver esfarrapado. Para viver muito provavelmente cheio de piolhos, que era uma coisa endêmica no Egito, crônica, fedendo, barbudo, e não por opção, porque tem gente que hoje deixa uma moda, tem uma moda, né? Uma barba bonita, elegante, tem gente que deixa, mas não por opção. José está lá barbudo, desgrenhado, assanhado, fedendo, e ele passa esse tempo todo. Mais do que isso, ele é esquecido pelo companheiro de cela. Isso a gente já está no capítulo 40 de Gênesis.
ele é esquecido pelo companheiro de cela, mesmo tendo sido interpretado o sonho, abandonado, solitário, sozinho. E a gente vê pelo sentimento de José aqui no capítulo 45, quanta saudade ele tinha da terra dele, quanta saudade ele tinha do pai dele, quanta saudade ele tinha mesmo do lado dele, da casa dele, dos irmãos. Estava cheio de emoção por dentro, tudo lá guardado. Mas porque ele não se queda, mas porque ele não murmura, porque a fé de José estava no lugar certo, porque a fé de José está estabelecida no lugar certo, e ele simplesmente se mantém firme diante disso tudo. Olha, meus irmãos, eu posso dizer, e eu vou contar assim, talvez nos dedos de uma mão só, poucas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na vida, que passaram por tantas humilhações, por tantos dissabores, por tantos desprazeres, e permaneceram firmes. Mas essas pessoas, elas descobriram o que José descobriu, e o que é preciso para cada um de nós também. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto que a gente leu prova que é preciso desacreditar da soberania das pessoas. É preciso desacreditar da soberania das pessoas. E o texto que nós lemos tem vários personagens, várias pessoas envolvidas. Se não ativamente, pelo menos passivamente, elas são faladas. O texto fala de um faraó, um soberano, aquele que era infalível, aquele que as pessoas olhavam com toda admiração, mas que agora José, ele vê essa figura falível de Faraó, e José diz assim: Deus me colocou como pai de Faraó. Isso tem todo significado, principalmente para os irmãos semitas de José. Isso deve ter significado para a gente, porque pai é a figura da provisão, e José, ele diz assim: Deus, o soberano, me colocou como pai, como aquele que provê para aquele que todos consideram infalível. Não acredite na infalibilidade das pessoas, em gente que é vendida como referência aclamada de sucesso, como gente que tem a resposta para todas as coisas, como gente que é vendida como guru, que é capaz de liderar a tua vida, e que você pode empregar a sua fé nessas pessoas, na sua liderança, seja lá em quem for. José, ele tinha essa certeza no coração, e ele vê Deus colocando ele na soberania agora do Egito. José não acreditava na infalibilidade das pessoas. Pessoas falham. Pessoas falham. José, ele não acreditava na infalibilidade da própria família dele. Ele vê que a família dele falhou com ele. Ele diz para os irmãos: olhem, não fiquem tristes pelo que vocês fizeram comigo não. Famílias falham. E colocar toda a nossa fé é apostar no desgosto. Colocar toda a nossa fé porque você está criando o seu filho e ele nunca vai lhe desamparar. Colocar toda a sua fé porque você emprega toda a sua fé no seu pai e ele nunca vai falhar com você. Meu querido, deixa eu dizer isso para você, isso é uma ilusão. Uma hora a família falha com a gente. E José, ele lança mão diante da falha da família, daquilo que Deus faz com cada um de nós. José perdoa a falha da família. José abraça os irmãos, aqueles mesmos que venderam ele. Mais do que isso, José tem a grandeza de, enquanto os irmãos saem, e sabendo que o tema da venda dele era um tema de alta combustão dentro de casa, ele diz assim: não briguem no caminho não, viu? Fiquem em paz, vão tranquilo, sem briga, minha gente, por favor, fiquem tristes não. Porque ele não acreditava de jeito nenhum que as pessoas
elas são soberanas. Ele não acreditava de jeito nenhum que absolutamente nada de projeto econômico humano não pudesse falhar. Pode falhar. Em uma hora vai dar errado. Isso é uma dose de realismo para cada um de nós. Aquela pessoa que vota com certeza absoluta de que A, B ou C jamais falhará e que ele é a solução para o Brasil. Meu querido, você está apostando no ilusão. E eu não levanto bandeira de candidato absolutamente nenhum aqui, porque a certeza que existe no nosso coração é que cada um deles pode falhar e vai falhar. Que todo projeto humano que é colocado como divino, ele vai falhar. Não coloque a sua fé na infalibilidade de pessoas ou de projetos humanos. Isso fazia José descansar. Que ele tinha certeza, meus irmãos, que uma hora essas coisas falham. E ele passa 13 anos de profunda humilhação e sofrimento. E ele só não estava dizendo assim, a vida é assim mesmo, ele não está vivendo um fatalismo não. De jeito nenhum. Porque tem gente que realmente é cética e não acredita em absolutamente nada nem ninguém. Não coloca esperança em nada e vive amargura de vida. Só que José era diferente. A gente lê aqui a figura de um homem que tinha capacidade de se comover. A gente lê a figura de um homem que chorava. A gente lê a figura de um homem que tinha capacidade de abraçar, mesmo a vida tendo tratado tão mal, mesmo ele tendo sido assim, alvo de tantos possíveis traumas, de tanta corruptibilidade, mas o coração dele não amargura. Aí eu quero te perguntar agora, como você tem reagido a todas as desilusões que a humanidade, que as pessoas às vezes próximas a você, às vezes distantes de você, ao que Brasília, ao que a liderança mundial tem feito? Como você tem reagido a isso, meu querido irmão? Será que o coração está amargurando? Será que a gente virou um poço de murmuração, de resmungo, de achar ruim tudo? Será que a gente virou esse povo que reclama e que levanta partidos, e que fala mal, e que esbraveja, e que maldiz? Como é que tem sido o coração da gente? E por que o coração de José não amargura diante de tanta possibilidade de falha e de tanta falha real? É uma que assedia, o outro que esquece, outros que vendem, outro que se coloca como infalível, mas falha. Como o coração da gente não amargurar? Como a gente não achar ruim? Como a gente não encaramujar? Essa é a segunda coisa que eu preciso falar para você nessa noite. É preciso crer na soberania de um Deus que governa as nações. É preciso conhecer o Deus que reina. É o que José sabia e vivia. Deus que reina e que governa o universo inteiro. No versículo 6, a gente lê um Deus que submete o Nilo a si mesmo. A gente lê um Deus que submete o poderosíssimo, o infalível Nilo a si. E ele diz a José o que vai acontecer. Deus ele estava dizendo assim: a economia do Egito me pertence. Empobrece ou enriquece quando eu disser que acontece ou que não acontece. José, você precisa dizer isso a eles.
Você precisa dizer a eles, José, que não existe um Deus aqui, mas que existe um Deus no universo, infalível, inerrante, que tem projetos muito mais elevados e que domina. Então Deus sujeita o Nilo a si, por tanto tempo quanto Ele achar necessário para os projetos dEle. A gente leu isso no versículo 9, José dizendo assim: vai ter ainda 5 anos de fome, Deus falou para mim. Porque Deus domina. Deus domina o mundo inteiro. O salmo que nós lemos, e eu fiquei tão impressionado, porque eu não comentei com Claudinho, mas era o salmo que eu tinha marcado aqui na minha Bíblia. Eu ia pedir para ele ler esse salmo no começo, mas era exatamente o Salmo 46, porque ele diz assim: vinde ver as assolações que o Senhor fez na terra. Meus irmãos, tudo o que acontece nesse mundo está debaixo da mão e da vontade do nosso Deus. Absolutamente nada foge ao controle do nosso Deus. José tinha essa certeza no coração, mesmo quando estava naquela prisão cheia de piolho, todo desgrenhado, todo esfarrapado, ele estava lá com essa certeza no coração. Certeza de que o Senhor submeteu o próprio faraó, e não só de forma externa, mas os sonhos do faraó a si. Deus diz assim: é meu e eu inclino o coração do rei aonde eu quero, o governo é meu e o poder é meu. E coloca o coração de faraó inquieto. E Faraó assiste à própria precariedade, dizendo assim: eu preciso que alguém interprete esse sonho, porque eu não sei como é que se faz. Aquele que é infalível, aquele que era a conexão entre o céu e a terra, simplesmente não sabia. Mas aparece um detento, um anônimo, e onde a fé deveria faltar, ela simplesmente viceja, e ele é chamado, e ele interpreta, porque Deus, ele coloca os seus sacerdotes para governar. Deus, ele submete a si toda a população, a orgulhosa população do Egito, está lá no versículo 9. Deus submete a ele toda a família de Jacó. Está lá no versículo 10. E Deus fez aquele sonho de José se realizar na presença de todos. Porque quando José ainda era um adolescente, Deus os fez sonhar que toda a família iria se curvar diante dele. E todos iam experimentar a presença de Deus através de José. E sabe o que mais, meus irmãos? José, ele tinha consciência de todo esse domínio de Deus. E José, ele não sabia como, mas ele sabia quem. Isso é que é o importante para o coração da gente não amargurar. A gente não sabe como as coisas vão se dar, mas a gente sabe quem está fazendo todas as coisas acontecerem. E é nisso que o coração da gente descansa. Só que quem faz todas essas coisas acontecerem, como que o engenheiro que está construindo alguma coisa entregou para a gente a planta baixa, o projeto, e disse assim: olha, vai ficar assim. E José tinha consciência disso. Por quê? Porque José aponta para a cruz de Cristo. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. José aponta para a cruz de Jesus Cristo, quando ele diz, do versículo 5 a 7, dizendo assim: é para preservar uma sucessão, uma posteridade, que Deus está conservando vocês.
José sabia que isso ia terminar na cruz. O projeto de Deus era esse. Não era para benefício pessoal de José, não era para benefício pessoal dos irmãos de José, nem do próprio Judá, que seria esse sim, aquele que seria o progenitor de Jesus Cristo, mas seria para esse plano maior de Deus, que tudo isso iria acontecer. José tinha visto o projeto de Deus, e agora José está apresentando para os irmãos o que é que Deus estava fazendo. E por que ele descansou? Porque não foram vocês que me enviaram para cá, vocês foram agentes. Vocês foram pessoas usadas por Deus por uma coisa muito maior. Então meu coração não está amargurado, meu coração não está magoado, meu coração não está abatido. Muito pelo contrário, eu estou pasmado diante daquilo que o Senhor fez. Meu querido irmão, deixa eu perguntar isso para você, se você ainda não notou. Você entende que a sua vida está na mão de um Deus soberano e que nada do que acontecer com você hoje vai significar em si a sua morte, mas que esse Deus soberano é que determina todas as coisas na sua vida? Se você tem essa certeza, permita que o seu coração descanse. E não permita que ele amargure, porque esse descanso na soberania é que possibilita isso. O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos reagir à soberania de Deus? É a terceira e última coisa que eu quero conversar com os irmãos hoje. Como reagir, como o nosso coração deve reagir a essa soberania de um Deus que a gente está vendo tudo acontecer no Brasil, meus irmãos. A gente sente o medo ou não sente? A gente sente a incerteza ou não sente? Ou ninguém aqui nunca se preocupou? Teve medo de ficar desempregado, dos desajustes nas contas, de segurança dos filhos? Como é que a gente não deixa a vida simplesmente desesperar? Como é que José não permitiu que o coração dele simplesmente entrasse em pânico e desespero? Porque José simplesmente não se mata, enquanto ele experimentava tanta humilhação, ele não desiste da vida. É simples, porque nós reagimos quando nós experimentamos e temos certeza que a nossa fé está na soberania do nosso Deus. Tranquilidade para a vida, porque Deus, Ele toma conta da nossa vida. Isso não isenta a gente de sentir emoções, mas isso dá a cada ser humano que experimenta essa certeza o controle sobre as suas próprias emoções. Olha só, esse capítulo que nós lemos abre com José que grita, pede para ficar com os irmãos, chora e pergunta assim: cadê painho? Ele está vivo. Eu quero saber do meu pai. Quanto choro não tinha ali? Quanta saudade não tinha ali? Se você já experimentou viver longe de um filho seu, longe dos seus pais. Aliás, tem 2 jovens da gente que estão experimentando isso, começaram a experimentar há pouco tempo, né? Orem por eles, João Paulo e Tomás, 2 meninos inteligentes, mas estão experimentando uma saudade. A gente sabe o que é saudade. A gente sabe o que é aflição. Só que José entende da parte de Deus que existe uma hora, porque ele já tinha tido outros encontros com os irmãos anteriores a esse. José entende que tem hora para as emoções aflorarem, e existe um ajuste para essas emoções. Existe um tempero para cada uma delas. Existe uma escolha para que tipo de emoção sentir. E José não se magoa, José não tem vingança contra os irmãos, nem ele sai desesperado dizendo assim: vou deixar o Egito e vou buscar eu o meu pai. Não. Centrado, embora extremamente emocionado,
Ele só diz assim: vai buscar meu pai. Vai buscar meu pai. E meus irmãos, uma das coisas mais interessantes é ver que o que Deus oferece para cada um de nós não é uma vantagem terapêutica. As pessoas que são tementes a Deus são pessoas mais ajustadas. Não. Não é simplesmente isso, não é essa simplificação. Mas a principal certeza que pula no coração da gente é da gente ter a mente aberta e a consciência plena de que a nossa vida não diz respeito aos nossos próprios planos, mas diz respeito a algo muito maior, fazer parte do plano de Deus. Esse plano maior de Deus, que fez o próprio Faraó, que não saía para ninguém, sair sim para encontrar a família de Jacó, saiu do próprio palácio. Ele sim, o infalível, o grandão, porque a palavra Faraó significa grande casa ou palácio, aquele que abriga a vida, aquele que abriga a riqueza. Ele sim, ele saiu com os oficiais dele e foi se encontrar com gente empobrecida e retirante, suja, do jeito que estava, para dizer assim: não se preocupe com nada, vocês vão morar no melhor que tem. E olha que eles foram realmente morar no melhor do Egito, no delta, na região mais verde, no que tinha de melhor, mesmo em meio a tanta escassez. Por quê? Porque um Deus soberano estava pondo em curso um plano de que aquele povo deveria se multiplicar, depois de um tempo voltar para a terra de Canaã, e na plenitude dos tempos viria o Messias. Qual a certeza que brota no nosso coração, meus queridos irmãos? De que o descanso da gente e o sentido da vida, e esse era o sentido da vida de José. José estava dizendo para os irmãos: eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui para cumprir os planos e propósitos de Deus. E você, meu querido irmão, está aqui nesse mundo para quê? E deixa eu falar para os irmãos, eu vou carregar minha Bíblia, porque a gente vai entender para que a gente está aqui. Porque esse Jesus Cristo, o qual José tinha a plena convicção e certeza de que ele viria, ele veio, morreu e ressuscitou, e ele fez perseverar um povo de propriedade exclusiva dele, sacerdócio real. E eu falei para os irmãos que Deus ele colocou ao longo dos tempos gente sua para governar. Foi Davi, foi Esther, foi Neemias, foi José. E hoje ele coloca cada um de nós. E o que é que nós fazemos? A gente tem que falar desse propósito maior de Deus, testemunhar desse plano maior de Deus.